Fala galera, professor Xandão na área. Acompanha comigo a resolução dessa questão de estequiometria que foi cobrada na prova da UEA 2019, na prova específica. Então, a galera aí de medicina, odonto, enfermagem, acompanha comigo aí a resolução dessa questão fácil de estequiometria. Então vamos lá. Uma das principais utilizações da ureia na indústria é na produção de fertilizantes agrícolas que possibilitam um aumento na produção de alimentos. A ureia pode ser obtida por meio da reação representada pela equação. Então você já percebe que nós temos uma equação química, precisamos analisar essa equação química, mas por enquanto vamos continuar aqui o nosso texto. Em uma reação de formação da ureia com 100% de rendimento. Veja só, galerinha, a primeira informação importante, essa reação ela tem 100% de rendimento. Professor, o que significa uma reação com 100% de rendimento? Galera, é aquela reação química que produziu tudo aquilo que ela poderia produzir. Não houve nenhum problema com essa reação química. Tudo que estava previsto para produzir, ela conseguiu produzir. Galera, vocês sabiam que existem reações que não conseguem produzir aquilo que estava previsto. E isso acontece por vários fatores. Temperatura, o aparelho que não funciona bem, os reagentes que não estavam, de certa forma, na temperatura, na quantidade, na pureza ideal. Isso acarreta um rendimento abaixo de 100%. Mas não é o caso dessa questão. Ele disse que nessa questão ela tem 100% de rendimento. Isso significa que tudo que a reação poderia produzir, ela conseguiu produzir. Ou seja, o rendimento dela foi de 100%. Então, em uma reação de formação da ureia com 100% de rendimento, foram empregados 68 kg de amoníaco e 110 kg de gás carbônico. Então, nessa reação química foi usado 68 kg de amoníaco e 110 kg de gás carbônico. Beleza. O que a questão quer saber da gente aqui? Vamos lá. Qual é o comando da questão? O que ela quer que você calcule? A quantidade máxima de ureia. Está aqui o nosso comando. Ele quer que você calcule a quantidade máxima de ureia formada nessas condições e o reagente em excesso. Então nós temos aqui duas missões para fazer nessa questão. Nós precisamos aqui calcular a quantidade máxima de ureia e também descobrir quem é o reagente em excesso. Bom, questão fácil, vai dar um pouquinho de trabalho, mas é uma questão bem tranquila de se resolver, desde que você sempre faça os 3 passinhos do Xandão. Qual é a primeira coisa? Qual é o primeiro passo que nós precisamos fazer para resolver qualquer questão de estequiometria? Meus amores, olha só, o nosso primeiro passo é balancear a nossa equação. Bom, então a primeira preocupação que você precisa ter para resolver qualquer questão de estequiometria é verificar se a tua equação está balanceada, porque se não estiver balanceada, os nossos cálculos podem dar todos eles errados. Primeiro ponto, portanto, vai ser balancear a equação. Vamos olhar aqui a equação. Ela tem 2NH3 mais CO2, ou seja, amoníaco. Já tem aqui esse número aqui que você conhece como coeficiente. Então, uma dica importante do Xandão: se a tua equação já aparece com coeficiente, sabe o que isso significa? Que a tua equação já está balanceada. Professor, isso é 100% de certeza? Não, 99% de certeza. É sempre bom você checar, né, de vez em quando, para ver se realmente a equação está balanceada. Então vamos lá, para balancear uma equação química, olha só, tu já percebe que nós temos 2 nitrogênios de um lado e 2 nitrogênios do outro, ou seja, nitrogênio está balanceado. Nós temos 6 hidrogênios de um lado, show de bola. Nós temos aqui 4 hidrogênios mais 2, que também dá 6, ou seja, hidrogênio também está balanceado. Eu vejo que nós temos um carbono de um lado, do lado do reagente, e tenho também um carbono do lado do produto, ou seja, o carbono está balanceado. Averiguando aqui o oxigênio, você percebe que nós temos 2 oxigênios do lado do reagente e lá do lado do produto você tem aqui 1 e 2. Moral da história, esse carinha aqui já deu a nossa dica.
o coeficiente já dizia que a equação química estava balanceada. Então, o nosso primeiro ponto é balancear a equação química. Show de bola! O que mais que a gente precisa fazer para trabalhar qualquer questão de estequiometria? Você precisa da tabela das proporções. Galerinha, é imprescindível você produzir, montar essa tabela de proporção. Ou seja, eu preciso saber qual é a proporção. Eu preciso saber qual é a proporção com que as substâncias estão combinando na tua reação. Numa reação química, as substâncias sempre combinam em quantidades fixas e proporcionais. Então, eu preciso fazer essa tabela para poder, de certa forma, obedecer à lei de Proust, a lei da estequiometria. E, finalmente, nosso terceiro ponto, depois que você monta essa tabela de proporção, vou te ensinar como é que faz. No nosso terceiro ponto é matar a questão. É destruir a questão, ou seja, resolver essa questão por meio de uma regra de 3. Regra de 3, portanto, resolve, é o remédio para qualquer questão de estequiometria. Galera, independente do tipo de caso, tu sabe que tem 14 casos de estequiometrias. E como é que você vai resolver todas as questões de estequiometria? Tá aqui os 3 passinhos do Xandão: balancear a equação, montar a tabela de proporção e finalmente matar a questão com a regra de 3. Bom, antes de fazer tudo isso, eu preciso deixar toda a minha questão, de certa forma, organizada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essas quantidades que ele deu pra gente, ó. Primeiro, 100% de rendimento, ou seja, a reação química produziu tudo aquilo que ela era capaz de produzir. O que mais? Foram empregados 68 kg de amoníaco, ou seja, eu vou colocar 68 kg em cima do amoníaco. Então, a questão está dizendo que foram usadas 68 kg de amoníaco com 100 kg de gás carbônico, ou seja, ele misturou 68 kg de amoníaco com 100 kg de gás carbônico. E pergunta, né, qual é a quantidade máxima de ureia? Bom, quem é a ureia? É esse cara? Claro que não, esse cara é água, então a ureia só pode ser o NH2CO. Qual é a quantidade máxima de ureia produzida a partir desta combinação? E também ele quer saber quem é o reagente em excesso. Beleza? Então, primeiro passo para resolver qualquer questão de estequiometria, independente se ele estiver perguntando reagente em excesso ou limitante, é verificar se a equação está balanceada. Beleza, a equação está balanceada, agora vamos para a nossa tabelinha de proporção. Eu vou pegar essa minha equação, jogar para cá, para a gente trabalhar melhor com ela. Então, nós temos aqui 2NH3, o que mais? Nós temos o CO2, nós temos aqui a produção da ureia, que é o NH2, é difícil escrever nesse quadrinho aqui, tá? Desculpa aqui a letrinha aqui, ó. NH2CO mais água. Tá aqui a nossa equação química. Beleza, agora vamos lá, tabela. Bom, galera, a tabela tem que ter 3 coisas importantes. A tabela tem que ter 3 coisas importantes. A tabela, ela mostra a proporção em que essas substâncias combinam. E que proporção é essa? A proporção, tu sabe que é a combinação. Então, eu preciso olhar para essa equação química e verificar a proporção entre amoníaco, gás carbônico e ureia. Então, me interessa aqui, nessa minha questão, essas 3 substâncias, porque são as 3 substâncias que a nossa questão está envolvendo. Então, entre elas eu preciso saber a proporção entre elas em mol, em massa molar e em massa em gramas. Olha só como é que se resolve qualquer questão de estequiometria. É só montar essa tabelinha aqui, a massa em grama. Bom, vamos lá verificar a proporção entre os compostos em mol. Bom, a nossa equação química está dizendo que 2 mols de amoníaco combina com 1 mol de gás carbônico, produzindo 1 mol de ureia e 1 mol de água. Ou seja, a proporção entre os compostos é 2 mols de amoníaco, combina com 1 mol de gás carbônico, produz 1 mol de ureia. Isso quem está me dizendo é a nossa equação química balanceada. É por isso que eu preciso deixar a equação química balanceada. Bom, então a proporção é 2 mol de amoníaco com 1 mol de gás carbônico, produzindo 1 mol de ureia e ainda produz também nessa reação 1 mol de água. Beleza. Vamos para a segunda linha. Vamos aqui calcular, na verdade, vamos completar a massa molar do composto. Meus amores, para calcular a massa molar de um composto, veja só.
A questão não deu pra gente, mas a gente pode calcular por fora. Eu preciso saber quanto é que vale a massa molar do NH3. Eu preciso calcular quanto é que vale a massa molar do gás carbônico. E eu preciso também calcular quanto é que vale a massa molar da ureia, ou seja, eu preciso saber quanto é que vale a massa molar de cada um desses compostos. Professor, como é que eu vou calcular a massa molar? É simples, é só você jogar o jogo da velha. Vai pegar o NH3, vamos colocar bem aqui, ó. NH3, deixa eu só mudar aqui a nossa corzinha para ficar mais top. Não, azul não, deixa eu ver. Vou colocar um roxo aqui, ó. Não, professor, não vai combinar. Poxa, não. Vamos colocar aqui uma cor mais a massa molar da amônia. Vou colocar aqui, ó, NH3. Sabe o que você vai fazer? Simples. Você vai fazer um joguinho da velha. Separa os elementos. Separou o nitrogênio do hidrogênio, ó. Separou aqui. Vai lá na tabela periódica. Essa questão, ela deu uma tabela periódica no final da prova, então é só você pesquisar. A massa molar do nitrogênio, lá na tabela, vale 14. A massa molar do hidrogênio vale 1. Só que o problema é que a molécula tem 3 hidrogênios e essa massa é só de 1 hidrogênio. Como a molécula tem 3 hidrogênios, 1 vezes 3, a massa de hidrogênio vai ser de 3. E essa molécula só tem um nitrogênio, então 14 vezes 1 vai dar 14. Ou seja, a massa total do NH3 vale 14 mais 3, vale 17 gramas por mol. Então, acabamos de descobrir que a massa molar do NH3, né? A massa molar dele aqui do NH3 vale 17, na verdade, 17 gramas por mol. 17 gramas por mol, beleza. Vamos fazer aqui também do gás carbônico, mesmo esquema. Pega o CO2, coloca aqui no chiqueirinho, ó, CO2. Vai lá na tabela periódica, procura a massa de cada um desses elementos. A do carbono vale... Fala aí. Isso aí, vale 12. E do oxigênio, vale quanto? Perfeito. Vale 16. Como a molécula tem 2 oxigênios, pesando, portanto, 32. E como ela só tem um carbono, 12. A massa total de gás carbônico aqui vai valer, portanto, 44 gramas por mol. Beleza. Já achamos, então, a massa molar do gás carbônico. Galerinha, o que mais aqui? Cadê? 44 gramas por mol. Show de bola, é fácil demais. Estequiometria é muito fácil. Vamos agora achar a massa do NH4CO3, a massa molar da ureia. NH4CO, na verdade, né? Bom, galera, fica mais fácil você trabalhar se você tirar esse parêntese. É que nem na matemática. Tirou parêntese, para tirar esse parêntese, o que eu preciso? Multiplicar esse número de fora por quem está lá dentro. Então, 2 vezes nitrogênio dá N2H4CO. Então, eu vou colocar aqui já o resultado. N2H4CO. Maravilha! Agora vamos calcular a massa dessa bagaça toda. Mesmo esquema que a gente já sabe. Separa os elementos. Temos 4 elementos aqui. Vai lá na tabelinha, coloca a massa de cada um deles. Nitrogênio, 14. Hidrogênio, 1. Carbono, 12. Oxigênio, 16. Como essa molécula tem apenas um oxigênio, a massa de oxigênio nela vai dar 16. Como ela tem um carbono, a massa de carbono vai dar 12. Como ela tem 4 hidrogênios e cada hidrogênio pesa 1 grama por mol, né? Cada mol de hidrogênio pesa 1 grama. Então, como a molécula carrega 4, 1 vezes 4 vai dar 4. E como ela tem 2 nitrogênios, 14 vezes 2 vai dar 28. Quanto é que vale a bagaça toda, a massa desse cara todinho aqui, ó? Quanto é que vale a massa molar? 28 mais 4, 32, 34, 44, 50, 60. 60 gramas por mol. Maravilha. Pronto, tá aí. Se você fizer com carinho essa questão, você nunca mais na sua vida vai errar uma questão de estequiometria. Beleza, então acabamos aqui. Aqui não interessa porque a água ela não foi envolvida nessa reação química, né, nessa questão. Então não interessa pra gente a massa molar da água. Vamos lá para o final aqui, né? Professor, acabou a questão? Calma, bebê. Tá aqui, ó. Vamos para a terceira linha. Calcular a massa em gramas. Galera, essa massa aqui, ela informa para a gente qual é a proporção entre os compostos em gramas. Bom, quantos mols eu tenho? 2. Quanto é que pesa cada mol? 17. Como eu tenho 2 mols,
Então, em massa, isso vai dar quanto? 2 mols equivalem a 34 gramas. É fácil, é só tu multiplicar 2 vezes 17. Então, aqui tu já tem que 34 gramas de amoníaco reagem sempre com 1 vezes 44, 44 gramas. Ou seja, 34 gramas de amoníaco reage com 44 gramas de gás carbônico e sempre vai produzir o que com essa quantidade? Sempre vai produzir, ó, 1 vezes 60, sempre vai produzir 60 gramas de ureia. Então tá aqui a tua proporção, 34 gramas de amoníaco com 44 gramas de gás carbônico sempre irão produzir 60 gramas de ureia. Beleza, então o nosso segundo, olha lá, muito fácil isso aqui. Professor, eu só tenho 3 minutos para fazer essa prova. Meu querido, tu tem que fazer isso aqui correndo. Meu amor, minha futura doutora tem que treinar esse tipo de questões cada vez com maior rapidez. Bora fechar essa questão então aqui? Terceiro ponto, terceiro passo, regra de 3. Professor, como é que eu resolvo uma regra de 3? Envolvendo quem deve ser envolvido. Ele quer saber o seguinte, né? Ele quer saber aqui, na verdade, qual é a quantidade máxima de ureia formada nessas condições e quem é o reagente excesso. Galera, toda vez que a questão te der 2 reagentes, é batata. Um vai estar em excesso e o outro é o limitante. Agora é saber descobrir, descobrir, na verdade, qual dos dois está em excesso. Para descobrir quem é o excesso e quem é o limitante, porque uma reação química sempre acompanha o limitante. É o limitante quem determina quando a reação química vai acabar. Então, eu preciso saber aqui qual dos dois é o reagente limitante, para poder saber de fato qual é a quantidade máxima de ureia que eu vou produzir. Professor, como é que eu calculo aqui? Como é que eu vou saber, na verdade, quem é que está em excesso aqui, ó? É fácil. Olha só, é só pegar a regra da Xuxa. Regra da Xuxa, professor? Olha só, é muito fácil. A regrinha da Xuxa, ó, cadê o espacinho aqui? Vou colocar bem aqui, ó. Regra da Xuxa. Olha como é fácil para descobrir quem é o reagente excesso limitante. É só descobrir aqui a proporção entre eles. Galera, olha só, a tabela não estava falando para a gente que 34 gramas de amoníaco combina com 44 de gás carbônico? É, professor, é verdade. Então pronto, então anota isso daí, ó. Vamos lá pensar comigo aqui, ó. Se 34 gramas de amoníaco combina com 44 gramas de gás carbônico, então será que 68 quilogramas, que é o que a questão deu pra gente aqui, ó, 68 quilogramas que foi misturado com 100 gramas de... Será que 68 quilogramas vai reagir com todo esses 100 quilogramas de gás carbônico? Olha a proporção, galera. Se 34 reage com 44, 68 não é o dobro de 34? É. Se 34 reage com 44, 68 vai reagir com quanto? Com 88. Ou seja, essa quantidade aqui está em excesso. Ou seja, esse cara aqui vai sobrar. Então, o nosso amigo, o nosso amigo amoníaco, na verdade, é o nosso reagente limitante. É ele quem vai acabar primeiro. É ele que está na condição de acabar por completo. Ah, professor, não entendi não. Então faz o seguinte, ó, faz a regra da Xuxa, ó. Pega aqui, ó. Se 34 combina com 48, 44 na verdade, né? 34 combina com 44, 68 combina com 100? Não sei. Quem vai fazer isso? É a Xuxa. 34 vezes 100. Dá quanto isso daqui, ó, galera? 34 vezes 100 dá 3.400. Beleza. E quanto é que dá 44 vezes 68? Putz, deixa eu fazer aqui, galerinha. Bom, fazendo esse cálculo de 44 vezes 68, isso aqui vai dar 2.992. 2.992. Fala baixinho, sabe o que isso significa? Olha lá, a Xuxa tá falando com vocês aqui, ó. Fala, Xuxa. Fala baixinho, significa que esse valor aqui que deu em maior quantidade é o cara que está em excesso. E esse que deu em menor quantidade é o nosso amigo limitante. Olha que interessante, galera. Então aqui você consegue descobrir quem é que está em excesso e quem está limitante. Esse cara aqui, 44, não é o gás carbônico? E esse cara aqui, 68, não é o amoníaco? Então a gente acabou de descobrir que o gás carbônico é o reagente que está em excesso e o amoníaco
é o nosso reagente limitante. Então já acabamos de descobrir a primeira informação aqui. Acabamos de descobrir que o reagente excesso é o gás carbônico. Não é a letra A, não é a letra B, só pode ser letra C, D ou E. Beleza, já sabemos quem é o reagente excesso. Agora o que quer saber? Qual é a quantidade máxima produzida de ureia nesse processo? Como o nosso cálculo... Opa, olha lá! Como o nosso cálculo é baseado na quantidade do reagente limitante, então vamos usar o NH3 como referência. Então, para finalizar nossa questão, regra de 3. Nós já sabemos que esse cara aqui é o reagente limitante, então é ele que você vai calcular, você vai considerar a quantidade dele, ou seja, 68 kg vai produzir quanto de ureia? Não sei, eu só sei o seguinte, ó, 34 de amoníaco produz 60 de ureia. Se 34 gramas de amoníaco produz 60 gramas de ureia, então com 68 kg de amoníaco, a gente consegue produzir quanto de ureia? X. Regra de 3, meio pelos extremos, 34 para 68. Isso aqui é o dobro, então vai dar o dobro. X aqui vai dar 120 kg de ureia. Então, a alternativa correta aqui é a letra E de esperança. Meus amores, que questão fácil, hein? Bom, é claro, é uma questão de prova específica da UEA, para galera de medicina, para galera de enfermagem, para galera de odonto. Então, vocês percebem que se você deixar tudo organizadinho, a tua questão desenvolve bem rápido e bem fácil. Beleza, galerinha? Então, aqui está a nossa resolução da questão de estequiometria. Deixa aí o seu like, compartilha com seus amigos. E aqui o professor Xandão deixa um beijo no coração de vocês. E até a próxima. Beijos!